como é isso, não é? Da ensaísta, da pesquisadora, da professora universitária, da acadêmica, não é? E aí, como esse flerte, né? E essa conversa com esse universo mais arbitrário, vamos dizer assim, né? Da poesia. Olha, a poesia sempre foi uma coisa muito presente na minha vida, né? Eu sempre fui uma leitora de poesia. Devo dizer que, assim, sempre fui uma leitora inveterada, que bibliotecas escolares tiveram uma função importante na minha formação. Desde a infância eu sou uma leitora inveterada, né? Eu era dessas de frequentar a biblioteca da escola, de me sentir super bem ali naquele cantinho, de frequentar a livraria, a roda de leitura na livraria Malas Artes, na Gávea, no Rio de Janeiro. Nunca vou me esquecer desses momentos, assim. Então, eu sempre fui uma leitora, né? E a poesia me tocou desde muito cedo. Eu lembro muito bem, assim, é uma leitura que me marcou muito, foi o Ou Isso ou Aquilo, da Cecília Meirelles, né? Então, uma leitura de infância, e eu comecei, a partir daí, brincar com a poesia, né? Escrevia versinhos, fiz um livrinho que eu desenhava e tal. Depois aquilo passou, né? Aquilo ficou na infância, essa experiência da poesia, né? Essa experiência de escrever poesia, porque eu fui me interessando por questões teóricas, e eu fui buscar, eu fiz jornalismo como primeira formação, mas eu vi que o meu desejo de escrita não estava na atualidade, né? Ele estava em questões que eu me colocava. Então, meu primeiro impulso, assim, meu primeiro interesse, eu comecei a descobrir a fotografia no século XIX e a questão do indivíduo, como é que se colocava ali e tal. Eu fui trabalhar com retrato fotográfico no século XIX, fui fazer história, né? Então, inicialmente, fui fazer um mestrado em história, que era muito teórico. Eu fiz um mestrado em história com o Luiz Costa Lima, que me dava muita liberdade, assim, de interrogação teórica e tal. Então, a questão do retrato e a imagem fotográfica foi uma abertura, né? Eu fui atrás, assim, das minhas inquietações. Eu acho que eu fui seguindo um desejo, e esse desejo também era um desejo de escrita, né? Então, esse primeiro trabalho foi publicado em livro, depois eu quis aprofundar as questões mais teóricas, fui para a filosofia, fiz um percurso meio complicado, porque eu comecei na PUC do Rio, né? Depois fui para a França, emigrei, né? Fui para a França, terminei meu doutorado lá, e acabei fazendo uma tese sobre Walter Benjamin na França, com um orientador alemão. Eu ficava ali entre duas línguas, entre o francês que eu tinha que escrever e o alemão que eu aprendi. Fui várias vezes para a Alemanha nesse período também, né? Então, foi um percurso, assim, e foi um desafio muito grande isso, né? E eu também escrevi essa tese, mesmo sendo em outra língua, com um desejo de escrita, né? E virou livro no final também, enfim. Então, acho que eu fui atrás de um desejo que tinha a ver com o impulso teórico, tinha a ver com algumas questões, e essas questões continuam me interrogando na escrita poética. Esse aqui é o ponto. Eu acho que eu percebi que eu não podia resolver conceitualmente certas questões. A questão do indivíduo, a questão do eu, essa questão, eu acho que ela atravessa todos esses trabalhos de uma maneira ou de outra. Porque no Walter Benjamin eu fui me confrontar a questão da linguagem e a questão da experiência, voltei a encontrar o problema da subjetividade, o da voz, por outro viés, né? E é nessa questão que eu continuo, essa questão que se desdobra ainda em Sombras Longas de um outro jeito. Assim, eu uso muito material que ficou, né, que ficou desses trabalhos teóricos, assim, resíduos, imagens que me vêm da tradição filosófica, que me vêm de textos filosóficos, né? Enfim, que a gente pode se colocar a questão, o Walter Benjamin mesmo é um autor que problematiza essa fronteira, né? Ele está o tempo todo problematizando essa fronteira, e eu mesmo arrisco a hipótese de que certos textos dos anos 30, pequenas prosas, as prosas curtas, da onde vem Sombras Curtas, tem um título que é Sombras Curtas, eu tenho para mim aquilo são poemas em prosa. Que o gênero daquele texto é um poema teórico,
né? E que aquilo, enfim, são vários, né? Ele tem uma série de textos, ele trabalha com aforisma, enfim, trabalha com uma série de formas, e eu acho que isso é uma coisa que me instiga e me interessa, essas fronteiras tênues aí entre a interrogação teórica e a fabulação poética. Acho que eu me coloco aí, assim, não tem uma frustração por esse tempo de teoria, né? Não é uma coisa assim que eu tinha escondido, não, ficou lá na infância, eu esqueci durante anos e num determinado momento voltou, emergiu, embora, quer dizer, a leitura de poesia me acompanhou sempre, né? Me acompanhou toda a vida, assim. Então, e tem alguns livros de poesia que mudaram a minha vida. Eu fui estudar francês por causa do Baudelaire, por exemplo. Um amigo que sabia francês lia para mim os poemas nas duas línguas e eu fiquei fascinada com aquela língua. E fui aprender francês para ler a língua do Baudelaire. E hoje eu escrevo nessa língua também. Enfim, criei uma criança nessa língua, então virou uma língua adotada, né?